Olá pessoal, eu vou fazer com vocês a correção daquela questão desafio que eu coloquei ontem no grupo. É uma questão que foi retirada de uma prova organizada pela banca CESP-Sebrasp, mas que contempla conteúdos que constam lá no edital de vocês e é uma questão maravilhosa, uma questão muito bacana. E eu tenho certeza de que quem assistiu às aulas, quem participou, conseguiu resolver essa questão com tranquilidade. Então vamos lá, olha só o que nos diz a questão. No segmento, as raízes das árvores e demais plantas absorvem a água que satura a superfície das folhas. O vocábulo que tem como referente a expressão a água, que funciona como sujeito da oração expressa pela forma verbal satura. Vejam bem, nós temos ali dois verbos e nós sabemos que cada verbo traz o seu sujeito, traz os seus termos sintáticos. Então, nós temos absorvem como verbo e nós temos satura como verbo. Vamos analisar oração por oração. Então, nós temos dois verbos, temos duas orações, ok? A segunda oração, ela vai começar aqui no que, né? Então, vamos lá. As raízes das árvores e demais plantas absorvem a água. É a primeira oração. Qual é o sujeito do verbo absorvem? Qual é o sujeito da primeira oração? Eu vou perguntar ao verbo. Quem absorve? Quem absorve a água? As raízes das árvores e demais plantas. Então, nós temos aqui o sujeito do verbo absorve, ok? Dentro desse sujeito, nós temos dois núcleos, ó, raízes e plantas. Tá, então esse é o nosso sujeito. Absorvem. Quem absorve, absorve alguma coisa. Este verbo, ele precisa de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Qual é o complemento dele? Absorvem o quê? Absorvem a água. Então, aqui nós temos o complemento do verbo. Complemento do verbo nós chamamos de objeto. Este objeto não trouxe uma preposição no início. Nós temos o a aqui, mas este a é um artigo que está acompanhando o substantivo água. Então, eu tenho um complemento sem preposição. Tenho objeto direto. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, aqui, nessa primeira oração, a água aqui é o objeto direto. Mas observem que nós temos um outro verbo. Então, nós temos uma outra oração, uma outra estrutura. Dentro dessa segunda oração, nós temos o que? Eu disse para vocês, a Heloísa também já falou, que o que, quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele é um pronome relativo. Como pronome relativo, ele vai estar retomando algo que foi dito anteriormente. Então, eu poderia dizer aqui, as raízes das árvores e demais plantas absorvem a água, a qual satura a superfície das folhas. Ok, o que aqui, ele está retomando esse termo, a água. Se eu substituísse o que aqui pelo termo que ele substituiu lá da oração anterior, eu teria ali dentro assim, ó, a água satura a superfície das folhas. Então, a água aqui, dentro dessa outra oração, é o sujeito do verbo satura. O que satura a superfície das águas, das folhas? A água seria o meu sujeito. Mas aqui dentro da oração é o que? É o que está no lugar dessa expressão a água. Então, a função do que ali é de sujeito do verbo satura. Entenderam a pegadinha da banca? Olha o que a banca está dizendo. O vocábulo que
vocábulo que tem como referente a expressão a água. Ok, ele se refere à expressão a água. Aí ele está dizendo que funciona, a água, né, funciona como sujeito da oração expressa pela forma verbal satura. Então está dizendo que a água é o sujeito do verbo satura. Não, o sujeito do verbo satura é o que. O que, ele é um pronome relativo, ele está retomando o termo a água, ok? É como se estivesse assim, ó, a água satura a superfície das folhas, ok? Ele está retomando a água. Mas o sujeito do verbo satura não é a água, é o que. É o que está retomando a expressão ali, a água. Viram como que a banca foi maldosa e você precisa de ler o enunciado com atenção. Se você fizer uma leitura superficial, você acaba aqui, ó, entendendo somente isso. O vocábulo que tem como referente a expressão a água. Até aí, ok. Que funciona como sujeito? Não, está errado. Não funciona como sujeito do verbo satura. O sujeito do verbo satura é o que está retomando a água, ok? Então, muito boa, maravilhosa essa questão.